Pessoal, dia 17 de agosto, milhares de bacharéis em Direito farão a prova objetiva da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa será a primeira fase do exame e é objetiva, ou seja, pergunta e resposta. Só depois de aprovado nessa fase, o candidato faz a segunda fase e, se passar, poderá advogar. Então, nós vamos conversar com o professor Rafael Furtado, que é advogado, mestre em Direito, para a gente saber mais sobre como é que os candidatos devem se preparar. Entre aqui, professor Rafael. Seja bem-vindo ao Viva Educação. Prazer. Eu quero saber, antes de mais nada, se você aprendeu os ângulos. Sim, eu era bom em matemática, eu acabei no Direito por uma questão de família. Foi, né? Você estava falando ali que estava ouvindo o bate-papo de longe, né? Sobre a superdotação. E eu preciso avisar para quem está em casa que semana que vem a gente vai continuar falando desse assunto, porque eu fiz uma matéria muito bacana no NAS, o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. Vai valer a pena. Então, professor, a prova da OAB está chegando, a temida prova da OAB. Nós já estamos, né, no final do primeiro semestre e logo no começo eles farão essa prova. Por que essa prova é tão temida, professor? Pois bem, fala-se muito que os cursos superiores, as pessoas, às vezes, a faculdade não é que ela não prepare, mas a prova, às vezes, ela requer algumas coisas que você aprendeu lá no começo do curso e a pessoa sente aquela obrigação de fazer aquela grande revisão como se fosse algo além do que o próprio vestibular, né? Só tem aquela pequena diferença, que o OAB você compete com você mesmo, o vestibular você está competindo com os demais, né? Então, essa questão desse passo para a vida profissional talvez traga uma apreensão nas pessoas que vão prestar a prova, que acabam temendo a prova sem necessidade assim, de temê-la. Pois é. Me diga uma coisa, faltando tão pouco tempo para a prova, você acha que quem não foi um bom aluno durante o curso todo ainda tem chance de, com alguma estratégia, com a estratégia certa, de passar nessa prova? Com certeza, né? A prova do OAB, ela tem algumas vantagens, né? Você precisa fazer 50% da prova, então ela permite você ser estratégico. Sempre que você está chegando cada vez mais perto da prova, né, o ideal é sempre que você venha se preparando, né? Mas se você não tiver esse preparo, você consegue direcionar o estudo por meio de questões, Sim. o que provavelmente é suficiente, porque o que é que se percebe? É que a banca costuma repetir os assuntos, né? Existe um núcleo fechado, o direito é muito grande, as leis são várias, né? Mas a banca sempre costuma focar em alguma coisa. E quando você entende o que é que a banca está focando, você consegue fazer. E a outra vantagem é que você não precisa fazer o mínimo em cada matéria. Sim. Você pode escolher estrategicamente, ir melhor em algumas que têm mais questões, né? E, digamos assim, deixar um pouco de lado as que têm menos e focar na pontuação na primeira fase. Excelente. Na sua opinião, a prova mais difícil é a primeira ou a segunda? É a segunda. A segunda prova, ela tem algumas peculiaridades. Primeiro é que é escrito. Então, querendo ou não, inclusive é algo importante até para a vida do concurso, a gente vai fazendo aquela caligrafia lá no começo da nossa vida escolar. Sim. E acha que vai perdendo isso, né? Depois vai para aquela vida de internet, de tudo no computador, mas as provas ainda são escritas. E pode ter certeza, assim como tem pessoas que reprovam na OAB porque a pessoa não entende o que você escreveu, o examinador, tem pessoas que não passam em concursos públicos mesmo sabendo do conteúdo. Então, a caligrafia é algo importante, já é uma dificuldade. A segunda dificuldade é que as questões são subjetivas. Então, elas exploram conhecimentos mais aprofundados de uma matéria específica, que você escolhe lá na primeira fase, né? Tem a repescagem, você pode escolher. Mas você tem um tempo para escolher essa matéria, né? Que você consegue se aprofundar. Então, você já faz a primeira fase, já esperando, né, tendo aquela base boa na matéria da segunda fase. E o que é mais temido? Aí que, voltando à sua primeira pergunta, o mais temido é que a peça processual, ela é a pontuação que, se você errar a peça, eles não corrigem mais absolutamente nada, né? A gente está passando por um momento interessante, teve uma decisão recente, né, sobre a questão dos cursos EAD. A gente está tendo, não só para o direito, por exemplo, na parte da medicina, está sendo já veiculado que vão ser feitos exames de renovação, de teste para médicos, né? Porque assim como o médico, cada profissão tem sua importância. Assim como o médico trata com a vida, o engenheiro também, querendo ou não, trata com a vida, porque existe aquela questão, se você erra um cálculo, a obra é para o resto da vida. Se acontece alguma coisa, o engenheiro é responsável. E o advogado também, né? A lei, o direito, o processo, ele não permite, algumas vezes, uma segunda chance. Então, um advogado que faz errado naquele momento, ele está definindo
a vida ou fazendo a pessoa perder um direito que era válido. Por isso que já tentaram bater muito em cima, mas a prova é que se você erra a peça que era a esperada pela banca, você já não tem o resto da peça e não consegue, de forma alguma, a pontuação para passar. Maravilha. Professor, eu queria que você dissesse para quem está em casa algumas dicas que são importantes para a aprovação nesta primeira fase. Certo. Primeiro, né, obviamente, é ler o edital. Por que ler o edital? No edital, você vai ter o número de questões por matéria, aí você já vai conseguir traçar quais as matérias que mais valem a pena. Não, aqui as outras não valem a pena. Eu digo, se você não tiver ainda um tempo suficiente e precisar realmente focar numa pontuação mínima, que são os 40 dos 80 pontos, tente buscar a pontuação naquelas matérias que tenham um conteúdo com mais pontuação e que não sejam com um conteúdo tão extenso, né? Fala-se muito na questão da ética, porque a ética, a legislação é um pouco mais fechada, o Código do Consumidor também, né? E tem aquelas outras matérias que dão muitos pontos, né? E já são conhecidas porque durante o curso você tem várias partes dessa matéria, por exemplo, o direito civil. Você vê o direito civil introdutório, depois obrigações, contratos, por aí vai. Então, essas matérias de 8 pontos, né, de 6 pontos, são boas. E você fazendo muitas questões, você aprendendo só pelas questões, obviamente, aqui e ali vendo um resumo, mas você ali se preparando num curso, por exemplo, que trata só com questões, você vai ter uma base boa para estar preparado para fazer aquele mínimo. E tem tempo suficiente para se preparar também para a segunda fase. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte para quem está nos assistindo que vai fazer a prova. Gente, eu trago aquela péssima notícia. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto já em ritmo junino. Boa semana, que Papai do Céu te abençoe. Tchau, tchau.